Amém, amados? Agora sim, deixa eu pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, do verso 7 ao verso 17. Êxodo 33, do versículo 7 ao versículo 17, nós vamos ler. Antes de nós lermos o texto, deixa eu orar com você por mais um instante, pedir para você fechar os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais essa noite, mais esse domingo, o privilégio de estarmos nesse lugar para poder te adorar, mas também para poder ouvir o Senhor. E o meu pedido a Ti, Pai, é fala conosco, fala aos nossos corações, então somente use a minha vida no momento e falar ao coração da Tua igreja. Pai, eu sei que o Teu povo tem fome, tem sede, por mais e mais de Ti, precisa ouvir a Tua voz, não simplesmente um ensinamento, mas algo que venha do Teu coração. Então somente me usa como um profeta do Senhor, me usa como ministro da Tua palavra, para falar ao coração da Tua igreja. E como diz a Tua palavra, Pai, quem o profetiza faz para edificar, encorajar e consolar. E que isso seja promovido nessa noite. Tua igreja saia edificada, encorajada, consolada nessa noite pela Tua palavra, Pai. Que haja mudanças, que haja transformações, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Êxodo 33, do verso 7 ao verso 17. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parar à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso. Antes de terminar aqui, até o verso 17, deixa eu só dar uma ênfase aqui. Acredito que você já prestando atenção na leitura do texto, como que é algo tremendo, né, queridos? O jeito que Moisés conversava com Deus, como ele se colocava diante de Deus, como ele conversava, como diz o texto, como quem fala com um amigo, e aí ele coloca um pedido diante de Deus. A forma que Moisés conversava com Deus, como Deus respondia a Moisés, é algo tremendo. E eu quero já parar aqui e dizer algo para você. Queridos, isso não é algo de um passado distante simplesmente. O nosso Deus, Ele quer ter o mesmo tipo de relacionamento conosco. O mesmo Espírito que estava atuando naquele tempo, o mesmo Espírito que estava atuando na vida de Moisés, é o Espírito que está sobre a igreja, é o Espírito que está sobre mim e sobre você, o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente costuma fazer, parece um romance, às vezes a gente costuma olhar para certos homens e mulheres, histórias, como se fosse algo tão distante e não fosse para as nossas vidas. Depende de mim e de você. Coisas que nós vemos tanto no passado quanto no tempo presente, do que Deus fez e está fazendo. Às vezes nós ouvimos grandes histórias dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus, e nós ficamos ouvindo e olhando para aquilo como se fosse só para certas pessoas privilegiadas. Eu quero dizer para vocês que não é. É para todo aquele que ama o Senhor, para todo aquele que o busca de coração e que crê no que diz a sua palavra. Esse vai viver também o sobrenatural. Esse vai ter também esse tipo de intimidade com Deus. Esse vai ter a suas orações respondidas também, como Moisés teve a sua oração respondida. Amém, queridos? Mas vamos lá, vamos seguir o texto. O Senhor disse a Moisés:
farei o que me pede. Eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu tenho me agradado de você, Moisés, e eu te conheço pelo nome. Eu vou fazer o que você está me pedindo, filho, porque eu tenho me agradado de você e eu conheço você pelo nome. Esse texto me faz lembrar um outro texto de Salmo 37, 4. Aquele salmo que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Numa outra versão, tenha prazer em Deus, e Ele vai satisfazer desejos do teu coração. Eu já disse aqui outras vezes, queridos, e eu quero enfatizar aqui, o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de milagres, é um Deus todo-poderoso, um Deus que opera o impossível, é um Deus que nos socorre, é um Deus que nos dá aquilo que precisamos, mas o nosso Deus não é só, nosso Deus ele é um Deus que realiza também sonhos, projetos, coisas que às vezes Ele mesmo colocou no nosso coração. Amém, queridos? Não é só que às vezes nós vemos um Deus como um Deus só que supre a necessidade, só dá a resposta, o milagre. Não, desejos que estão no coração. Eu quero que você entenda isso. Mas quando? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se nós fizermos do Senhor, queridos, a fonte da nossa alegria, o nosso maior prazer, tenha prazer em Deus, Claudinei, e Ele vai satisfazer desejos do teu coração. Eu acredito de todo o meu coração, queridos, que quando nós fazemos do Senhor o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, desejos que não são necessidades, eu não estou dizendo só de necessidades, desejos, Deus tem prazer em realizar. Você quer ver algo que me traz à memória um texto que fala sobre isso? É aquela oração, de Salomão, aquela conversa com Salomão, quando Deus aparece em sonho para Salomão e fala: Salomão, pede-me o que você quiser. E Salomão diz para Deus: Senhor, eu não passo de um menino, e foi-me dado a responsabilidade de conduzir todo o teu povo. Então, Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo, Senhor. Vocês lembram da resposta de Deus para Salomão? Salomão, porque você não me pediu nem ouro, nem prata, né, nem a morte dos seus inimigos, mas você pediu sabedoria para cuidar do que é meu. Você pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Salomão estava pedindo algo que era referente aos interesses de Deus, do reino de Deus. E Deus disse para ele: porque você me pediu, Salomão, algo que é referente ao meu reino, dos meus interesses, eu vou te dar o que você me deu. Mas não só isso, juntamente com isso de lambuja, né? Ele ia te dar, vou te dar sabedoria, mas vou te dar riquezas, honra. Salomão, ele teve riquezas, ele teve honra, ele não recebeu só aquilo que ele pediu para Deus. Por quê? Naquele momento, no coração de Salomão, ele pediu algo que era para cuidar do reino de Deus. E eu quero dizer para você, queridos, um dos maiores segredos para que você viva uma vida abundante em Deus: se deleite nele, tenha no seu coração, os interesses do seu coração, o seu maior interesse, sejam os interesses do reino de Deus. As demais coisas, pode ter certeza que Deus vai abençoar, vai acrescentar, e não é só necessidade. Deus vai realizar sonhos e projetos, mas o nosso coração precisa estar preparado. Porque eu acredito que se Deus nos abençoa com certas coisas que o nosso coração não está preparado para receber, ao invés de ser bênção, aquilo pode até nos afastar do Senhor. E nós, acredito que todos já ouviram até testemunhos, ou já puderam ver pessoas que aconteceu isso, pessoas que às vezes foram abençoadas, né, receberam algo assim, e ao invés de se firmar mais com o Senhor, pessoas que acabaram se afastando do Senhor. As bênçãos do Senhor, queridos, não é para o nosso, a gente pode sim de desfrutar, mas para que transborde e abençoe outras vidas. Então, mais uma vez, queridos, que o seu coração, você tenha o maior prazer no seu coração, os interesses do reino de Deus, e Deus vai satisfazer desejos do teu coração. Amém, amados? Glória a Deus. Nós começamos na semana passada, nós começamos a falar aqui sobre uma palavra sobre a tenda do encontro. E eu quero terminar essa palavra hoje, né? Na semana passada, a primeira parte dessa mensagem, da tenda do encontro, eu falei sobre a importância aí do nosso TSD, né? Algumas características que continha a tenda do encontro. No versículo 7, queridos,
de Êxodo 33, vai falar que Moisés, ele costumava, era algo que era um hábito de Moisés, ele costumava montar uma tenda fora do acampamento. Então, uma das características da tenda do encontro, queridos, é falar sobre um lugar fora do acampamento. E nós falamos sobre isso semana passada. O que isso representa? Amados, é muito bom a gente estar aqui como igreja. É muito bom esse momento como família que nós estamos tendo aqui. Igual tivemos esse momento aqui com o Carlos, a Carol, a família, né? Quando a gente termina aqui, tem aquela comunhão, quando a gente está junto. É muito bom quando a gente está no life, fazendo o discipulado, nas células. É bom estar junto como igreja, mas nada é mais importante ou substitui, queridos, o nosso tempo em que a gente sai fora do arraial, a gente monta a nossa tenda do encontro e a gente vai ter o nosso a sós com Deus. Nada substitui isso. É tremendo, essa tenda ela representa isso. Moisés montava uma tenda do lado de fora. Não tinha ninguém, não tinha os seus discípulos, não tinha o povo, era ele e Deus. E essa é uma das características da tenda, queridos. Ela nos mostra como é importante nós termos o nosso tempo a sós com Deus. Nós precisamos desse tempo a sós com Deus. Isso, o segredo de uma vida frutífera como um cristão, o segredo de nós crescermos, de nós vivemos a vida abundante que Deus tem para nós, porque não existe vida cristã abundante se nós não tivermos tempo a sós com Deus. Por isso tem muitos cristãos, queridos, que estão dentro da igreja, mas não vivem uma vida abundante. É filho de Deus, está dentro da igreja, se converteu de verdade, mas parou, não cresceu na sua vida com Deus, e às vezes não tem desfrutado de paz, não tem desfrutado de alegria, não tem avançado na sua fé, porque não tem cultivado essa vida de comunhão com Deus, não tem cultivado esse TSD com Deus, né? E se não tiver isso, queridos, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem. As promessas de Deus sobre a nossa vida, elas não se concretizam, elas não vêm de forma automática, mas nós participamos, cooperamos com Deus, para que cada uma das suas promessas aconteça na nossa vida. E um dos grandes segredos é o nosso tempo sozinho com Deus. É o nosso TSD. E é isso que caracterizava, uma das características que a tenda continha, um lugar fora do acampamento. E aqui eu pergunto, aonde tem sido o seu lugar, queridos? Você tem feito esse momento? Tem um tempo no seu dia, mais uma vez o que eu enfatizo, Moisés costumava, isso nos fala de hábito, todos os dias, você tem costumado sair, tirar um tempo, onde você está longe da esposa, longe do esposo, longe dos filhos, longe da igreja, você vai sozinho e você tem o seu tempo com Deus? Isso é um dos grandes segredos, queridos. Segunda coisa que nós vimos ainda na semana passada, que é uma das características da tenda, é que ela influencia a vida de outras pessoas. Nós vimos lá no versículo 7 ao versículo 10. Quando você tem o seu TSD, a sua vida com Deus, não é só você e a sua família que é impactado, mas outras vidas são impactadas. No texto nós vemos aqui, dizendo no texto que quando Moisés estava caminhando para ir à tenda do encontro, ter o seu momento com Deus, diz que todo o povo se levantava e ficava à entrada das suas tendas, né? Naquela expectativa do que ia acontecer, porque Moisés ia ter um encontro com Deus. Eles viam a glória de Deus, a nuvem que descia sobre aquele lugar, e Deus falava com Moisés face a face. E o povo, à entrada das suas tendas, olhando aquilo, queridos, porque sabia que algo ia acontecer, Deus ia falar com Moisés, algo ia ter para aquele povo. A nossa vida com Deus, queridos, quando nós temos uma vida com Deus, não é só a nossa vida que muda, é impactado a nossa família, mas as pessoas que estão olhando para a nossa vida, para a nossa casa, elas vão ser impactadas. Diz que o rosto de Moisés brilhava, quando ele ia até o povo, o rosto de Moisés brilhava, porque ele tinha tido um encontro com Deus. Amados, se nós de verdade tivermos uma vida com Deus, uma vida onde buscamos a face do Senhor, aonde quer que a gente chegar, queridos, vai fazer a diferença, as pessoas vão ver algo diferente nas nossas vidas, porque a glória de Deus vai resplandecer através das nossas vidas. Mas isso, queridos, é para aqueles que têm uma vida de comunhão com Deus, é para aqueles que montam a sua tenda do lado de fora do acampamento, tem o seu tempo sozinho com Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o que nós vimos na semana passada, é que era um lugar envolvido por grandes expectativas. No versículo 8, diz assim, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Era um lugar envolvido por expectativas. E aqui novamente eu quero trazer para o nosso coração, eu me lembro que na semana passada eu falei para vocês, amados, muitas vezes,
Por que estamos, às vezes, desanimados do nosso tempo a sós com Deus, do nosso TSD, sabe? Ou não temos uma vida de qualidade, um tempo de qualidade com Deus a sós? Porque muitas vezes nós vamos para a presença do Pai, mas sem expectativas. Sem expectativas, sem fé. Na verdade, queridos, quando a gente vai para a presença de Deus com expectativas, eu vou ter meu tempo com Deus. Eu vou ter meu tempo com Deus e algo vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, porque eu vou ter, o meu tempo, minha reunião com meu Pai, e algo vai acontecer. Porque não é possível que a gente vá diante de Deus, queridos, orar ao Senhor, mas a gente vai simplesmente por um costume, a gente vai simplesmente por uma prática vazia, mas não acredita, vai com o coração desprovido de fé, não acreditando que eu vou falar com Deus e algo vai acontecer. Então, algo que envolvia esse momento da tenda era expectativa. O povo ficava na expectativa. Algo vai acontecer. E aqui eu quero estimular você, queridos, no seu tempo a sós com Deus. Quando a gente for para esse tempo, a gente precisa ir, como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe. E que ele recompensa. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vá para o seu tempo com Deus, queridos, crendo que aquilo que você vai conversar com o Pai, ele está te ouvindo. Crendo que se você está orando, conforme diz em 1 João, de acordo com a vontade de Deus, Ele está ouvindo e Ele vai responder às suas orações. Crendo, queridos, que vai ter vitória, vai chegar sobre a sua vida e sobre a sua família. Que a gente não vá para aquele momento a sós com Deus, ou que a gente vá orar, como esses tempos eu ouvi até numa pregação do pastor Eibe, às vezes a gente vai para um momento de oração, e às vezes fala, mas às vezes não se atenta em se aquietar o coração, parar para ouvir a Deus, parar para ouvir o Espírito Santo, parar para ouvir o que Deus quer falar conosco. Às vezes a gente acaba fazendo algo mecânico, queridos, e não ouve o que Deus quer falar conosco. Então que a gente vá para esse momento com o coração cheio de expectativa. Deus vai falar comigo, eu creio que Deus está ouvindo as minhas orações, meu Pai está me ouvindo, meu amigo está me ouvindo, e algo vai acontecer, algo que vai me ajudar e vai me dar a vitória. Esse problema vai ser sanado, o meu milagre vai chegar, porque eu tenho tido um tempo com Deus Todo-Poderoso. Para mim é impossível, mas para o meu Pai nada é impossível. A gente precisa ir para o nosso tempo a sós com Deus, com essa expectativa no nosso coração. Amém, amados? Em nome de Jesus. E hoje, na verdade, esse que eu falei com vocês foi da semana passada que a gente compartilhou, e eu quero encerrar essa mensagem da tenda do encontro, falando sobre um lugar da manifestação da presença de Deus. Eu quero que você, ainda em Êxodo capítulo 33, mas eu quero que você abra Salmo 139, abre Salmo 139 comigo, queridos. Salmo 139. Do verso 7 ao verso 10. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Mas eu quero me ater até aqui no versículo 10. Amados, esse texto, quando a gente lê para ele, não sei se você já prestou atenção, esse texto ele está falando sobre a onipresença de Deus. Para onde eu vou fugir do teu espírito? E eu quero dizer para você aqui sobre um lugar da manifestação da presença de Deus. Nós sabemos por esse texto, eu creio que vocês já ouviram falar desse termo, que o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Não tem lugar que o nosso Deus não esteja, não conheça, só que estar em todos os lugares, queridos, é diferente da presença manifesta de Deus. Eu quero que vocês entendam essa diferença. Na tenda do encontro, queridos,
o Senhor estava presente, se manifestava a Moisés. E tem uma diferença entre onipresença, que a gente leu nesse salmo, e a presença manifesta de Deus. A onipresença, queridos, ela se refere ao fato de Deus estar presente em todos os lugares. Entretanto, Deus, Ele não está igualmente presente em todos os lugares. Nós, mais uma vez aqui, queridos, nós sabemos que Deus está em todos os lugares, mas é diferente de algo quando Deus se manifesta. Como Deus se manifestava naquele momento na tenda, quando a nuvem vinha sobre aquele lugar, quando Deus falava face a face com Moisés e algo acontecia. Então é diferente a questão da onipresença, da presença manifesta, queridos. Eu quero estimular, encorajar você, sabe, nós como igreja buscarmos ao Senhor, para que a presença manifesta de Deus, né, venha sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre o nosso tempo a sós com Deus, para que você não só ouça falar e saiba, eu sei que Deus está aqui porque a palavra diz, mas que seja algo diferente, que você sinta a presença de Deus, que você possa ouvir Deus falar com você, que naquele momento não seja só a questão da onipresença, você saber que Deus está ali, mas seja a presença manifesta de forma que você possa ouvir o Espírito de Deus falar com você possa ter experiências com Deus. Eu costumo dizer, queridos, que ninguém serve a Deus ou continua servindo a Deus só de ouvir falar. Não pode ser o Deus dos seus pais, dos seus avós, mas nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. E algo que nos fortalece na nossa caminhada, algo que nos faz ter um relacionamento com Deus, faz com que a gente vá para o nosso momento de montar a tenda com alegria, é quando nós temos essa experiência. Nós não só ouvimos falar de Deus, mas você já tem a experiência de ter ouvido Deus falar com você, sentido a presença de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, algo que me incomodava, queridos. Aliás, quando eu comecei na igreja, algo que me incomodava, eu ouvia os crentes dizendo, que presença gloriosa de Deus, senti a presença de Deus, e Deus falou comigo. E eu indo na igreja, falei, mas como é que, sabe, eu quero sentir, como que é isso, sentir a presença de Deus? E eu ouvia muitos crentes falando, Deus falou comigo, mas como é que Deus falou? Deus fala, né? Queridos, e como foi maravilhoso, como é maravilhoso quando a gente tem a nossa experiência. Eu falei aqui já diversas vezes, e algo que, quando eu comecei a ir para a igreja e eu ouvi essas coisas, isso me incomodou, de tal maneira de eu dizer, Senhor, eu não quero só ficar ouvindo falar, eu quero ter a minha experiência com o Senhor. Se o Senhor é um Deus que fala, fala comigo. Eu não quero só ouvir falar que o Senhor falou com o pastor, que o Senhor falou com o irmão, e eu sentir a presença de Deus, eu quero isso na minha vida. E não foi de um dia para o outro, mas eu perseverei em buscar o Senhor, queridos. E eu me lembro de diversas experiências que eu tive com Deus, Deus falando comigo, Deus se manifestando, de sentir a presença de Deus, muitas vezes buscando uma palavra do Senhor e Deus vir e falar comigo assim, é algo tão tremendo, tão glorioso, isso nos fortalece, queridos. Você já imaginou o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, falar com você? Falar ao teu espírito, vir e falar com você como filho, como amigo, e Ele quer ter isso comigo, com você. Não pode ser um Deus de uma religião. Aliás, nós falamos até semana passada a diferença de pessoas que servem a ídolos mudos, ídolo que não fala, não cheira, não consegue enxergar, né? Nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus que se manifesta, nosso Deus é um Deus de relacionamento, e Ele quer ter um relacionamento comigo, com você. Amém, queridos? Eu me lembro particularmente de uma experiência que eu tive, na primeira vez que eu trouxe uma palavra, quando Deus veio e falou comigo na madrugada, e me deu uma palavra, e depois de muito tempo eu fui saber, junto com o meu pastor, que eu tive uma experiência semelhante à do profeta Samuel, eu pedindo a Deus durante a semana ali, para Deus me dar uma palavra para falar para a igreja, e eu querendo uma palavra, e Deus procurando me acordar noite após noite, só que eu não entendia que era Deus. Eu estou dizendo isso, queridos, porque às vezes você, Deus não fala comigo, às vezes Deus está falando e você não entende, porque às vezes você não entende como Deus fala. E eu estava pedindo para Deus várias vezes, para Deus falar comigo, e eu 3 noites ali dormindo, os olhos pesados, não conseguia dormir, aliás, não conseguia dormir, pedindo para Deus falar comigo, até que na 3ª noite, eu não conseguia dormir. Então eu me levantei, fui lá e abri a Bíblia, lembro até hoje, Mateus 22, a parábola das bodas, e quando eu abri a Bíblia, queridos, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido, já tinha lido aquele texto, mas não entendia, mas naquele momento que eu abri foi algo diferente, aquele texto se descortinou, eu comecei a entender a palavra de Deus, eu comecei a entender o que Deus queria dizer através daquilo, Deus começou a colocar algo no meu coração, que eu lembro,
Naquela madrugada até peguei um papel, comecei a escrever, comecei a esboçar. Então eu tive algo com Deus. Eu lembro que naquela noite eu fui dormir com um sorriso de orelha a orelha, né? Eu fui dormir, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Até então, parece simples, mas até então eu nunca tinha tido uma experiência daquela. Foi a minha primeira experiência que eu tive assim de Deus falar comigo. E a outra experiência tremenda, porque aquilo que Deus falou, eu pude comunicar à igreja e ver Deus testificando, o Espírito testificando, aquilo que eu trouxe para a igreja, Deus testificando através de pessoas, que era aquilo que Deus queria falar com a igreja, usando a minha vida. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês com isso, que Deus quer se manifestar para nós. Não basta a gente saber, Deus está aqui, com certeza, Deus é comigo, Ele não vai me abandonar. Deus quer mais que isso, Deus quer que você sinta a presença dEle. Deus quer que você ouça Ele. Deus quer direcionar a sua vida. Amém, queridos? Deus quer que você tenha experiências tremendas e almeje cada vez mais ter essas experiências com Ele. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Em quinto e último lugar, no versículo 11, volta lá em Êxodo 33, o verso 11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O Senhor falava com Moisés como quem fala com seu amigo. Uma outra característica da tenda, queridos, é sobre um lugar de intimidade. Como eu disse aqui também, Deus não quer apenas ser o nosso Senhor, mas Ele deseja, queridos, ter conosco um relacionamento de intimidade, onde Ele nos revela os seus segredos, onde Deus revela a sua vontade, ou seja, Ele quer ser nosso amigo. 2 textos que falam sobre isso, eu quero ler com você. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. João 15, o verso 13 ao verso 15. Diz assim, Jesus dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém, queridos? Jesus nos ensinando aqui que Ele é o nosso Senhor, sim, mas Ele não quer só ter um relacionamento como o nosso Senhor. Ele quer ter um relacionamento como nosso amigo. Um outro texto que eu quero que você abra comigo, Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Um texto bem conhecido que diz assim, amados: clame a mim, e eu responderei, e eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Clame a mim, e eu lhe direi e responderei, mostrarei para você coisas insondáveis que você não conhece. Eu me lembro de uma das ministrações do pastor Luciano, que ele falou algo, queridos, uma das coisas, ele falou assim, quando ele costuma preparar a palavra que ele vai trazer para a igreja, que o Senhor dá a ele de trazer, uma pessoa perguntou para ele: pastor, como que o senhor prepara, como que o senhor faz? O senhor lê muito a Bíblia, lendo, estudando? Ele falou: sim, eu leio, eu estudo bastante, mas a maioria das minhas mensagens, ela vem no momento que eu estou orando. Momento que eu estou clamando ao Senhor, um momento de oração, um momento de intimidade. Esse texto ele está falando assim: clama a mim,
e eu vou te responder e dizer para ti coisas grandes e insondáveis, coisas que não sabe. Nós sabemos, queridos, eu sei que você sabe comigo que a palavra de Deus, ela não é algo que nós entendemos simplesmente com o nosso intelecto, de tanto estudar, mas é algo que nós precisamos de revelação. Nós precisamos de revelação. E, queridos, essa revelação, entendimento da palavra, daquilo que o Senhor tem para nós, quer de nós, quer fazer através de nós, ela vem num tempo de intimidade com Deus. E eu acredito que vocês já experimentaram como é gostoso quando a gente está naquele momento com Deus e Deus abre o seu entendimento, te revela aquela palavra que você fala, agora eu entendi. Aquela palavra que você entende, aquilo muda a sua vida. Porque o que muda as nossas vidas, queridos, às vezes você pode fazer um curso de teologia, você estudar palavras, aprender muita coisa, mas o que causa mudança, o que causa transformação, mudança de atitude, mudança nas nossas vidas, é quando a gente tem revelação da palavra. E essa revelação, queridos, ela só vem, não tem outra maneira, ela só vem quando nós temos esse momento de montar a nossa tenda, ela só vem quando nós temos esse costume, como Moisés costumava ter, de montar a tenda todos os dias, e aquilo, temos essa intimidade, e Deus revela coisas ocultas, coisas que nós sabemos, os seus segredos, há segredos na palavra que Deus quer revelar, mas não é para todos, é para aqueles que o buscam. É para aqueles que o buscam de todo o coração, é para aqueles que aplicam o seu coração, aqueles que estão buscando nesse lugar de intimidade com Deus, e Deus se abre, Deus abre, se revela os seus segredos, os mistérios, e aquilo muda, transforma, e capacita também as nossas vidas para abençoar outras vidas. Amém, queridos? Que você e eu, a gente não possa se acostumar, preste atenção aqui, nós estamos num lugar de mediocridade, onde a gente vem para a casa do Senhor, ou no nosso tempo a sós com Deus, e a gente se acostumar com o sagrado, se acostumar com o tempo que a gente vai para a presença de Deus, e já não tem expectativa, não tem fé, faz por fazer, porque tem que aprender o que tem que fazer, que tem que obedecer, queridos, mas que a gente vá com expectativa, que Deus vai revelar algo para a gente, que Deus vai falar conosco, que Deus vai se manifestar, sabe? Aquela expectativa de sentir a presença de Deus, de ouvir Deus falar, de receber uma direção, que a gente vá para esse lugar, que a gente crie essa intimidade com o Pai, onde Ele nos revela os seus segredos, coisas que Ele vai dar àqueles que o buscam de todo o coração. Sabe uma coisa, falando sobre isso aqui, sobre intimidade, sobre revelar a palavra, algo que me estimulou, me encorajou muito no começo também da minha caminhada, do meu ministério. Eu lembro que quando eu estava começando na escola bíblica dominical, tinha uma classe que eles chamavam até na época da classe dos catecúmenos, os novos convertidos, a classe dos novos convertidos. E eu me lembro que foi me dada a oportunidade de dar uma palavra, eu não lembro se foi um sábado ou domingo, e eu dei uma palavra, foi num sábado, e no domingo nós tivemos a nossa escola dominical. E naquele dia que nós fomos para a escola dominical, não teve a classe dos novos convertidos. Eu era novo na fé, queridos. Não teve a classe, porque faltou a maioria. Então, para eu não ficar sozinho, eles falaram: Alexandre, você pode ir junto com a classe ali, junto com os presbíteros ali, o pessoal, os obreiros que tinham, e eu fui sentar junto com eles, porque não teve a classe das pessoas que estavam chegando. Eu era novo na fé, acho que tinha uns 5 ou 6 meses, mas eu já estava ministrando. E sabe algo que foi tremendo no meu coração, queridos? Que aquilo que foi dado na aula, aquele dia, a aula para os obreiros, para os presbíteros, aquilo que foi dado na aula naquele dia, pastor Paulo, Deus tinha usado a minha vida, através da minha boca, para ministrar a palavra um dia antes. E toda aquela aula que os presbíteros estavam aprendendo, eu tinha ministrado um dia antes. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a questão de revelação, a questão de quando, independente até do tempo que você tenha na caminhada com o Senhor, quando você o busca com sede, com fome, Deus te revela coisas, segredos, coisas ocultas,
que não é de tanto você, não é pelo muito estudar, não é pelo muito se enfadar estudando, mas coisas que você precisa buscar com Deus, e Deus vai revelar coisas assim. Por isso que nós vemos pessoas às vezes tão simples na igreja, pessoas, mas que têm um entendimento, têm uma sabedoria na palavra, têm graça no falar, porque são pessoas que às vezes têm uma intimidade com Deus, queridos, e mesmo sendo simples, quando elas abrem a sua boca, é algo que Deus usa a vida delas de tal maneira, queridos, porque, mais uma vez, porque se trata de ter uma vida com Deus, de oração, uma vida de intimidade, sede de Deus, né? Em Coríntios nós ouvimos, na carta aos Coríntios, Deus falando sobre que Ele aprove a Deus esconder dos sábios, dos grandes, dos poderosos, e revelar a sua palavra aos pequeninos, né? Aqueles que o buscam, aqueles que estão com o coração aplicado, e Deus quer se revelar a nós, Deus quer revelar segredos para você, Deus quer revelar os seus mistérios para você, queridos, mas nós precisamos montar a nossa tenda, nós precisamos desse tempo a sós com Deus. Se tem algo que eu quero encerrar nessa mensagem dizendo para você queridos, não negligencie o seu tempo a sós com Deus. Não negligencie essa busca de você crescer na sua intimidade com Deus. Isso é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero terminar, queridos, lançando um desafio para vocês aqui. Algo que você procure fazer na prática. Na verdade, aqui até como um professor agora. Eu quero lançar um desafio para você. O primeiro deles, são 3 desafios, queridos, eu queria que você guardasse isso. Depois, se você quiser, você pode pegar com o pastor. Primeiro, queridos, para que você tenha o seu tempo a sós com qualidade. Separe pelo menos, amados, isso aqui é uma dica, tá? Não é algo, não é obrigatório aqui. Separe pelo menos uns 30 minutos do seu dia, para você se encontrar com Deus. Pode ser de manhã, né, logo quando você acorda, depois do almoço, antes de você dormir, porque não tem algo estabelecido, cada um às vezes tem um tempo que é melhor. Tem pessoas que têm uma qualidade melhor, que conseguem montar a sua tenda, o seu TSD antes de dormir. É o tempo que ele consegue se aquietar, longe de tudo, de todos, ele consegue se aquietar e ter um tempo de qualidade com Deus, né? Ali antes de dormir. Outros conseguem logo pela manhã, outros às vezes após o almoço. O que eu quero dizer para você, para que você tenha esse tempo de qualidade, estabeleça um horário no seu dia. Estabeleça um horário que você não vai abrir mão, e que é um tempo seu e de Deus, que você vai montar a sua tenda, né? Que as pessoas não vão atrapalhar você, um lugar onde você vai, no seu quarto, né? Às vezes de repente você está no trabalho, que você tem uma hora de almoço ali, você consegue ter um lugar ali onde você vai ler, você vai orar, mas estabeleça isso, queridos. Faça disso um costume, faça disso um hábito. Eu me lembro quando eu estava trabalhando na farmácia, que eu estava trabalhando na farmácia, tinha muita coisa dos afazeres aqui na igreja também. Eu tinha 1h e pouco de almoço, e eu fazia muito do meu devocional na farmácia, queridos. Eu levava a minha Bíblia, eu ia para um cantinho ali, eu tinha o meu tempo de oração, eu tinha o meu tempo de leitura, né? Que eu costumava fazer mesmo no meu horário de almoço, queridos. Então dá para você pegar um lugar, um canto, onde você vai dedicar esse tempo com Deus. Então eu queria encorajar você, estabelecer um tempo que você vai fazer, queridos, no seu dia, para você fazer o seu TSD. Um lugar e um tempo, mas todos os dias, e não abrir mão disso. Amém? Segundo lugar, quando você se aproximar de Deus, não faz isso de qualquer maneira, não. Quando você for para esse TSD, vai com expectativa, vai com fé. Às vezes pode ser que o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, pastor, estou indo, não estou sentindo nada, não estou vendo nada acontecer. Continue nesse hábito, aplique o seu coração e crie uma expectativa, queridos, que você vai ver, Deus vai falar com você, o que Deus vai fazer na sua vida, se você se dedicar nesse hábito. Não vá de qualquer maneira para esse tempo, vá com expectativa, vá com fé, de que Deus está te ouvindo, Ele vai te responder, e algo vai acontecer na sua vida. Amém? Ele vai responder às suas orações. Em terceiro lugar, queridos, abra o seu coração para a manifestação de Deus. Esteja atento à sua voz. Então, vá com o coração aberto. Vá sensível. E só para fechar, eu disse aqui que às vezes tem pessoas que falam, pastor, mas Deus não fala comigo. Às vezes é falta de entender como Deus fala. Eu ainda quero trazer uma palavra aqui, uma palavra que eu já trouxe até no acampamento uma vez, que fala sobre como Deus fala. Eu quero trazer essa palavra aqui, queridos.
Às vezes você não está entendendo muito bem, porque Deus ele se manifesta de diversas maneiras e pode falar com você de diversas maneiras. Eu já ouvi pessoas que testemunharam que já ouviram a voz de Deus de maneira audível mesmo, de Deus falar com eles. Eu nunca tive essa experiência, espero um dia ter uma experiência como essa. Mas Deus pode falar com você através de sonhos, nós vemos isso na palavra. Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através de uma visão, Deus pode falar através dos seus profetas, Deus pode falar através de uma circunstâncias. Você precisa estar sensível e começar a entender para ver como Deus fala e como Deus está falando com você. Porque às vezes Deus está falando, queridos, e é você que não está percebendo. Você que não está percebendo. Às vezes nós estamos buscando uma direção de Deus, Deus está falando conosco e nós às vezes não estamos percebendo. Eu contei para vocês aqui uma experiência, eu pedindo uma palavra de Deus para ministrar à igreja, Deus querendo falar comigo, só que eu era novo, eu não entendia. Eu ficava até irritado. Até então, que eu entendi, na terceira noite, e Deus falou comigo. E depois que eu fui entender que aquela falta de sono, aquele olho pesado e não conseguia dormir, era o próprio Deus me incomodando, porque Ele queria falar comigo na madrugada, me dar uma palavra, me dar uma revelação, e eu lá brigando com Deus, pedindo, me dá uma palavra, e Deus querendo falar comigo, e eu não entendia. Às vezes Deus está querendo falar com você, e você não está entendendo, querido. De repente aí você não está entendendo, porque às vezes à noite você tem acordado diversas vezes, às vezes é Deus querendo falar com você, e ao invés de você ir buscar Deus, né? Você vai para lá e para cá, fica irritado, tentando dormir, e Deus tentando falar com você, e você não está entendendo. Às vezes Deus está usando pessoas para tentar falar com você. Às vezes tem tido sonhos. Esses dias eu estava compartilhando algo com a minha esposa, ou aliás, ela compartilhando comigo, algo de um sonho, que nós ainda não entendemos. Mas entendemos uma coisa já, nitidamente, que um sonho que minha esposa tem tido, que é algo que não é normal, algo que Deus quer falar conosco. Só não entendemos ainda o que significa, mas nós sabemos que não é simplesmente um sonho. Que Deus tem algo que quer falar através daquilo. Então fique atento a isso, porque às vezes Deus pode falar com você através de um sonho, através de visão, através dos seus profetas, através de uma circunstância que acontece, Deus pode estar falando com vocês. Amém, queridos? Então eu quero que você fique atento a isso, e que você cresça na sua intimidade com Deus, no seu tempo a sós com Deus, que você não aceite simplesmente ouvir de um Deus distante que faz na vida do A e do B, mas que você anseie e almeje e busque uma intimidade com o seu Senhor. Amém? Deixa eu pedir para você se colocar de pé, eu quero orar com vocês. Encerrar esse tempo. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por esse tempo tão precioso. Eu quero render graças ao Senhor pela Tua palavra. Quero render graças ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. E mais que uma palavra de direção ou de ensino, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, aquilo que eu não consegui transmitir, Pai, às vezes nas minhas faltas ou dificuldade, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo tome essa palavra e continue a ministrar ao coração dos meus irmãos. Senhor, nos ajude a crescer na nossa intimidade com o Senhor. Nos ajude a crescer no nosso relacionamento com o Senhor. E venhamos experimentar, Pai, venhamos experimentar do manifestar da Tua glória, da Tua presença. Sentir a Tua presença, ouvir o Senhor falar conosco, Pai, em nome de Jesus. E não tenhamos apenas um relacionamento de servos e Senhor, mas um relacionamento de amigo. Um relacionamento de pai e filho. Pai, que nós possamos, sim, Pai, ter um relacionamento onde o Senhor revela os segredos, os mistérios que estão contidos na Tua palavra. O Senhor possa nos revelar, Pai, em nome de Jesus. E isso possa causar as devidas mudanças na nossa vida. E também não só isso, isso possa nos empoderar, nos capacitar para sermos agentes de transformação na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, agradecido ao Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Estenda suas mãos assim. Deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde.
Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. Declaro uma semana de bênção, uma semana de vitória sobre a vida dele.